Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina dessa semana. A lição dessa semana é a lição 5, que diz: Fé contra todas as dificuldades. O verso para memorizar está em Salmo 119:11, que diz: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós vamos falar novamente sobre alguns reformadores, as verdades que eles encontraram na palavra de Deus e como eles lutaram, como eles permaneceram firmes diante das dificuldades. Vamos falar um pouco sobre fé. E no sábado já começa com uma declaração interessante que fala que os reformadores, eles tinham algo que as pessoas do século XXI, ou seja, nós, precisamos ter, que é um propósito para a vida, E aqui cita um psicólogo americano, que ele fala sobre pessoas que levam a vida sem propósito. Então ele diz que essas pessoas têm crenças superficiais, essas pessoas, elas não têm um significado importante para a vida delas, elas não têm nada que vale a pena morrer ou viver por aquilo, E então elas não têm nada que vale a pena viver. Então uma pessoa sem propósito é uma pessoa que não entende por que ela está no mundo, para onde ela vai, quem ela é. E isso é muito triste. Mas os reformadores entenderam isso, Por isso, eles preferiam ir para a fogueira, ir para a morte, do que negar as suas crenças. Porque negar as suas crenças era negar a sua própria identidade. No domingo vai dizer assim, a palavra de Deus somente. É uma outra verdade que os reformadores tiveram à luz, dessa revelação, que somente a Bíblia era a palavra de Deus, o caminho para a vida eterna. A Bíblia foi a base de fé dos reformadores e a essência de seus ensinos. Eles entendiam que lidavam com a inspirada palavra de Deus, a qual vive e é permanente. As escrituras fazem resplandecer alegria sobre a tristeza, esperança sobre o desânimo, luz sobre as trevas. Só a palavra de Deus tem esse poder de trazer esperança, o ânimo, de dissipar todas as trevas e escuridão e trazer a luz. E os reformadores encheram a sua mente com as escrituras. E aqui vai falar um pouquinho sobre Wycliffe, Nós falamos sobre ele semana passada. Aqui a lição volta a trazer essa paixão que ele tinha por traduzir a Bíblia para o inglês, para que as pessoas tivessem fácil acesso, entendimento, conhecessem a palavra de Deus. Mas naquela época isso era visto como algo ilegal. Ele foi julgado, sentenciado à morte, E realmente passou por diversas dificuldades, simplesmente por traduzir a Bíblia Sagrada. Mas olha só que interessante o apelo que ele fez. Com quem vocês pensam que estão lutando? Disse ele. Com o idoso à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vocês e os vencerá. Olha que declaração forte. Ele estava dizendo para aquelas pessoas que estavam condenando ele à morte que elas não estavam fazendo algo propriamente para ele, apesar dele estar sofrendo, mas eles estavam lutando contra a verdade, contra a palavra de Deus, e que a palavra de Deus os venceria, transmitindo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo enfrentou enormes dificuldades em sua obra de difundir o evangelho. No entanto, ele confiava que a palavra de Deus triunfaria porque, como disse ele, uma declaração bem parecida com a de Wycliffe: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Paulo também passou as suas dificuldades, foi perseguido, foi preso, foi açoitado, mas ele entendia que aquilo estava acontecendo porque ele estava carregando a verdade, a palavra de Deus, e contra ela nenhum ser humano, nenhuma potestade, nenhuma força maligna poderia destruir. Quantas pessoas morreram, no decorrer da sua vida de cristã, de batalhar pela verdade? Quantos reformadores, quantos mártires, quantas pessoas morreram? Mesmo assim, a palavra de Deus continuou passando de pessoa por pessoa, de geração para geração, e hoje chegou até nós e ela continua. Por quê? Porque ela é a verdade, ela é a santa palavra de Deus. Então, ainda que matem os homens, ainda que matem as pessoas, mas essa verdade vai permanecer para todo sempre. E aqui vai falar de um outro reformador chamado William Tyndale, que o maior desejo dele era dar à Inglaterra uma tradução mais precisa e corrigir, alguns erros de tradução que Wycliffe, há cerca de 140 anos antes tinha feito. E ele também foi preso e foi julgado.
condenado sobre a acusação de heresia e sentenciado à fogueira. E olha só as últimas palavras que ele disse: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E interessante, né, que por mais essa dificuldade que ele teve apenas por querer traduzir a Bíblia, diz que 4 anos após a sua morte, as traduções da Bíblia começaram a ser publicadas ali na Inglaterra e cada vez mais, né? E cerca de milhares, né? E hoje, né, a Bíblia King James, né, que foi ali grande parte dela usada as traduções de Tyndale, chegou à marca de 1 bilhão de Bíblias impressas. Ou seja, tudo aquilo que o inimigo tentou fazer, mesmo destruindo o corpo físico de William Tyndale, ele não conseguiu destruir a palavra de Deus. O sacrifício dele valeu a pena. Apesar das dificuldades e desafios, Tyndale e seus companheiros confiavam que Deus estava no controle. A vida de Tyndale fez a diferença para a eternidade. Quantas pessoas puderam ter um exemplar da Bíblia, uma tradução mais próxima ali, né? Algo que ficasse mais próximo do seu entendimento? Quantas pessoas foram iluminadas e abençoadas através do trabalho de um homem? Será que nós estamos fazendo diferença para a eternidade? Hoje nós não precisamos mais, né, ter essa dificuldade na tradução da Bíblia. As Bíblias estão aí todas impressas com facilidade. Você encontra, baixa um aplicativo, você compra numa loja. A coisa mais simples é você adquirir uma Bíblia. Dificilmente uma casa não tem pelo menos um exemplar da Bíblia. Mas será que a Bíblia está sendo lida, estudada? Será que nós temos orado ao Espírito Santo para nos dar entendimento? Será que nós temos orado para que o Espírito Santo nos mostre pessoas sedentas por conhecer o Evangelho? Será que nós estamos fazendo a diferença para a eternidade, assim como esse reformador e tantos outros fizeram? Terça-feira, iluminados pelo Espírito. E aqui vai falar a respeito de um outro grande reformador, um nome muito conhecido, que é Martinho Lutero. Ele teve um momento decisivo quando descobriu uma cópia da Bíblia em latim, enquanto ele estudava, né, na universidade. E aí, então, quando ele encontra com a Bíblia, ele começa a se debruçar sobre suas páginas. O Espírito Santo iluminou sua mente à medida que as verdades obscurecidas pela tradição pareciam saltar das páginas da Bíblia. Ao descrever sua primeira experiência com a Bíblia, ele disse: "Ó, que Deus dê esse livro para mim." Ou seja, ele queria ter o desejo de ter a sua Bíblia particular, como hoje para nós é tão simples, mas eles não tinham esse acesso. Então ele declarou que queria um livro para que ele pudesse ler e estudar. E aí toda a escuridão que estava em sua mente, em sua vida, começou a receber ali os raios da verdade da palavra de Deus. Eles sabiam que quem estava iluminando eles era o Espírito Santo. E ele, o Espírito Santo de Deus, é o intérprete da verdade. O que Satanás usava como estratégia, né, para poder ali tentar impedir o avanço do Evangelho? Ele tentava despojar da Bíblia sagrada o caráter sobrenatural. Ele queria torná-la meramente uma boa leitura ou, pior ainda, uma ferramenta de opressão. Infelizmente, nós temos esses dois pontos. Hoje ainda existem pessoas que falam: a Bíblia é um bom livro, tem boas histórias, falam de coisas boas, mas não passa de histórias. Ou outras pessoas que fazem uso da Bíblia para oprimir outras. Tanto uma coisa quanto outra está apenas ajudando na obra de Satanás. Os reformadores viram claramente que o Espírito Santo, não sacerdote, não papas, nem nenhuma autoridade humana, mas o Espírito Santo era o intérprete infalível das Escrituras. E aqui na lição traz uma declaração, né, um diálogo muito interessante da Maria, rainha da Escócia, a John Knox, reformador escocês. Ela diz assim, ó: você interpreta as Escrituras de uma maneira, e eles, os professores católicos romanos, as interpretam de outra. Em quem deverei acreditar e em quem deverá ser juiz nesse assunto? Olha a resposta de John Knox. Creia em Deus, que claramente fala em sua palavra, respondeu o reformador. E além do que a palavra lhe ensina, não creia nenhum nem outro. A palavra de Deus é clara por si mesma, e se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo,
que nunca é contrário a si mesmo. Em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. Que declaração poderosa! Ele disse, nem um lado nem o outro está certo, mas se você orar, o Espírito Santo te dá um entendimento. Porque se você ler na página da Bíblia alguma passagem que você tenha dificuldade, ore que o Espírito Santo, através de outras passagens na Bíblia, vai te mostrar e dar aquela resposta que você precisa. Então, ele sabia que o intérprete da Bíblia era o Espírito Santo de Deus. Somente Cristo, somente a graça. E aqui vai falar que a salvação é mediante a fé pela graça, né? Por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Os méritos são de Cristo. Deus oferece a salvação como um dom. O Espírito Santo nos leva a aceitar pela fé o que Cristo ofereceu por meio da sua morte de cruz. Jesus, o divino Filho de Deus, ofereceu sua vida perfeita para expiar os nossos pecados. A justiça divina exige obediência, mas nós, quebramos a lei de Deus e estamos muito distante do ideal de Deus. Mas nós temos uma boa notícia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um dom imerecido, nem eu nem você merecemos. Se fosse pelas obras, nós certamente estaríamos perdidos eternamente. Se há uma verdade no Evangelho, é que não obtemos salvação por nossas obras, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Lutero e os reformadores descobriram que Cristo, e somente Ele, é a nossa fonte de salvação. Foi então que Lutero começou a pregar a mensagem da graça salvadora de Cristo. Lutero começou então a pregar essa verdade porque ele entendeu que é Cristo que nos salva dos nossos pecados e nos dá vida eterna. E Lutero também passou por grandes perseguições por causa disso. Mas, como lá no início da escola sabatina nós começamos a falar, propósito de vida. Lutero entendeu o seu propósito de vida, então ele não negou as suas crenças, a sua fé. Quinta, obediência, o fruto da fé. Diz que um novo vento soprava na igreja cristã nos dias de Lutero. Dezenas de milhares de pessoas foram ensinadas a desviar o olhar de seu eu pecaminoso e olhar para Jesus. Ao invés de ficar olhando para si, para os seus defeitos, para os seus erros, ou achar que você consegue alguma coisa, foi ensinado a essas pessoas a olhar para Jesus, para a cruz, da onde vinha a salvação. A graça nos transforma. John Wesley, um outro grande reformador, ele participou de uma reunião onde ele ouviu a introdução de uma mensagem de Lutero. E ali, então, ele entendeu o Evangelho. Ele se sentiu estranhamente atraído pelo Cristo que havia dado a vida por ele. Ele exclamou, senti que confiava em Cristo somente para a salvação. Me foi dada a certeza de que ele havia tirado os meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Olha só a luz iluminando a vida de outro grande reformador, John Wesley. Os reformadores estudaram a palavra sistematicamente para descobrir mais verdades, ou seja, eles continuaram estudando, não pararam, porque eles queriam conhecer mais a Cristo. Na Idade Média, muitos fiéis pagaram alto preço por seu compromisso, torturados, presos, e sabe o que eles faziam quando eles passavam por essa dificuldade? Eles oravam pelos seus algozes, aqueles que faziam que eles sentissem tanta dor, eles oravam por essas pessoas, né? Como Jesus diz na sua palavra que devemos orar por aquele que nos persegue, né? Quando torturados, abençoaram seus algozes, e quando definharam em masmorras escuras e úmidas, reivindicaram as promessas de Deus de um futuro mais brilhante. Embora o corpo estivesse preso, eles eram livres em Cristo. E essa é a verdadeira liberdade. É estar livre em Cristo Jesus. Saber o que Cristo pagou por mim e por você e entender o seu propósito de vida. Entenda hoje qual é o seu propósito de vida. Porque você está aqui, para onde você vai. Creia nas promessas de Cristo que hão de se cumprir ainda. E uma delas está quase para se cumprir, que é a volta do nosso Redentor. Amém? Que eu e você olhemos esses exemplos dos reformadores, que a gente entenda o nosso propósito de vida, que a gente, se necessário, e vai chegar o tempo disso, darmos a nossa vida pela nossa crença, pela nossa fé, por essa sã doutrina, porque a palavra de Deus
jamais mudará. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado por mais esta lição. Obrigado, Senhor, porque lendo e estudando a vida destes homens de Deus, nós entendemos, Senhor, que eles são pessoas como qualquer um de nós, eles não são diferentes, eles são como eu, como essa pessoa que está ouvindo esta lição, são pecadores, eles sofrem, eles tiveram dificuldades, mas quando eles receberam a iluminação da Tua palavra, eles permaneceram firmes até a morte, até o fim, o seu último suspiro, eles declararam que pertenciam ao Senhor e que pela verdade da Tua palavra eles morreriam. Senhor, que cada pessoa que está ouvindo essa lição neste momento descubra seu propósito de vida, descubra o quanto ela é importante para Cristo Jesus e que ela permaneça estudando, lendo somente a Tua palavra e a verdade, para que ela possa, Senhor, estar passando para tantas pessoas famintas nesse mundo que precisam desta verdade. Que a luz possa brilhar no coração de cada uma delas e que a gente possa permanecer firmes por esta verdade até o fim. Te agradecemos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém? E até a próxima lição, se Deus quiser.